mostrarei. Não me expulses da tua presença, nem retires teu Espírito de mim. Restitui-me a alegria da tua salvação e te louvarei de coração. Que bênção, irmãos. O salmista arrependido, com tristeza, não que ele tivesse perdido a salvação, mas ele estava sem a alegria da salvação. Hoje a gente vai falar sobre isso, né? Qual a chave para Existe uma chave para a felicidade. Que chave é essa? Né? Então nós temos esse outro cântico aí. Cadê, Vitinho? Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Neste lugar que o homem escreve aí, deve ser coisa na hora do culto, coisa desse tipo. Mas Deus não está presente só na hora do culto, não. Ou Ele está na sua vida ou não está, independentemente do lugar em que você estiver. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. acende a chama, Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. aleluia. Minha filha Alessandra, vamos orar. Senhor Deus, Santíssimo Senhor, nós estamos aqui na Tua casa, Pai, porque o Senhor nos permitiu que esta noite estivermos reunidos, Pai, em Teu nome, Pai, na Tua casa, para Te louvar, Senhor, e aprender mais de Ti, Senhor. Nos ajuda e nos encoraja, Pai, a estarmos com os ouvidos abertos e o coração receptivo, Pai, para aprendermos o que o Senhor tem a nos revelar aqui na pregação de hoje, Senhor. Que nós estejamos atentos e também, Pai, que o Teu Espírito nos dê o entendimento, Senhor, eficaz, para guardarmos no coração tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar na noite de hoje. Senhor, capacita o nosso pastor para que ele pregue, Senhor, a Tua palavra com total fidelidade e excelência, Senhor. Que o Senhor venha nos perdoar dos nossos pecados, das nossas falhas. Senhor. Assim eu te peço e te oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Restitui-me a alegria da tua salvação. Caio, a chave para uma vida feliz, Eclesiastes, capítulo 12, dos versículos 9 ao 14, a gente vai ler.
Eclesiastes 12, do 9 ao 14. Final do livro de Eclesiastes. Então, como está escrito, o pregador, que era Salomão, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixadas às sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, irmãos, esse é o finzinho do livro de Eclesiastes. Um livro tido por muitos como extremamente pessimista, mas não é verdade. Nele o salmista está mostrando as experiências que ele teve na vida fora da perspectiva de Deus e viu que tudo era vaidade. E aqui ele termina com esse chamado aqui gravíssimo para a gente entender. Então, nesse livro, nós podemos ver que o homem mais sábio de todos os tempos, com toda a riqueza e com todas as possibilidades humanas ao seu dispor, nós vemos esse homem confessar que não se pode ser feliz fora da perspectiva de Deus. Ele diz isso em todo o livro. Nós fomos criados por Deus para louvor da sua glória e não seremos felizes fora dessa perspectiva, ainda que tenhamos toda a sabedoria, escrito tudo quanto é provérbio, escrito livros, como ele diz aqui, só dá enfado. Fora da perspectiva de Deus, não seremos felizes, como podemos ver ao longo do discurso do pregador, especialmente nessa sua conclusão aqui. Depois de um longo discurso mostrando a sua decepção fora dos caminhos de Deus, o pregador, de volta à sensatez, quando ele escreveu isso aqui, ele já estava aprumado, digamos, de novo, conclui que o temor do Senhor é a chave para uma vida feliz. É a chave para uma vida cujo sentido tem que ser glorificar a Deus e não eu me dar bem. A chave está em viver na perspectiva de Deus, em obediência aos seus mandamentos. Pode ter escrito quantos provérbios quiser, quantos salmos quiser, se for o caso, quantos livros quiser, fazer tudo o que ele fez, como ele diz no livro. Está fora da perspectiva de Deus, não será feliz. Versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o que ele disse aqui em todo o livro, isso aqui foi uma pregação para pessoas ouvindo. Então, de tudo que eu disse até agora, é isso que ele quer dizer. A suma, ou o resumo de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. De tudo que foi escrito no livro, o resumo, a chave para a felicidade é o temor de Deus. Interessante que ele escreve lá nos Provérbios que o princípio da sabedoria é exatamente o temor de Deus. Provérbios 1, 9 e Provérbios 9, 10. Ele diz isso. O princípio do saber é exatamente o temor a Deus. E nós vamos falar sobre esse temor a Deus aqui. Teme a Deus. A questão é: o que é que significa isso? Teme a Deus. Quem nas igrejas sabe o que é o temor a Deus? É até possível que alguns saibam que temer a Deus significa ter respeito por Deus, significa conceder-lhe honra, conceder-lhe reverência.
A minha primeira igreja aqui em João Pessoa, quando eu cheguei em 91, estava escrito aqui atrás, reverência, Deus está presente. Grande coisa, onde é que Deus não está presente? Estava lá na igreja, primeira igreja que eu fui aqui atrás. Reverência, Deus está presente. Sim, e quando eu estiver lá fora, Deus não está presente na minha vida, não? Então são coisas que a gente cria, certo? Como eu já disse aqui, quem é que sabe o que é o temor de Deus? Em qualquer igreja. Quem é que sabe o que é o temor de Deus? Ah, é conceder-lhe honra, é conceder-lhe reverência diante da sua majestade. Ele é o Criador, Ele é o Senhor da criação. Todo mundo sabe disso. Embora esse conhecimento não passa da esfera da cultura religiosa, não passa da esfera da teoria. Na teoria eu sei disso, que Deus deve ser reverenciado, que Deus é digno de honra, que Deus é digno de louvor. Sim, mas o que é que eu faço para demonstrar isso com a minha vida? Venho para a igreja de domingo quando dá para vir. Então, meus filhos, prestem bem atenção. É por isso, por exemplo, que os tais crentes não confiam na providência do Senhor. Repito, por exemplo, quando ele constitui um governante que não é do nosso partido. Quando ele constitui um governante péssimo, segundo os nossos valores. Como é que pode? Um homem desse ser presidente ou ser governador, não sei, como é que pode? Espera aí, você é crente ou não é? Você crê que Deus é soberano ou não? Você dá realmente a honra a Deus ou não? Não foi Deus que ordenou? Não foi Deus que construiu esse governante? Foi. Então como é que eu não respeito esse governante que Deus constituiu? Que crente você é? Que temor você tem de Deus? Nenhum. Tem um temor teórico. Quem teme a Deus sabe que Ele é Senhor de toda a criação e confia na sua misericórdia e graça, sejam quais forem as circunstâncias, porque sabe que Deus cuida do seu povo. O povo está precisando ser castigado, julgado, então virá castigo, virá juízo. Quem manda é Deus. Aí Ele vai mandar quem para conceder, para dar esse juízo e esse castigo? Uma pessoa boa? Não, Ele vai mandar uma pessoa ruim. É Ele mesmo quem põe. Está na Bíblia escrito isso aqui o tempo todo. A Síria, Babilônia, Grécia, Medo-Pérsia. Ele que colocou todos esses reis exatamente para punir Israel. Punir no sentido de purificar, de santificar. Muito bem, irmãos. Se esse temor, como respeito, como honra, como reverência, já não é demonstrado na vida dos irmãos, os tais crentes, há um outro significado que é citado na Bíblia muito mais do que honra, respeito, reverência. Há um outro significado de temor registrado na Bíblia, mas muito, muito, muito mais do que os outros significados. E esse aqui ninguém sabe o que é mesmo. O temor, medo. Quem vai ter medo de Papai Noel? O Deus das igrejas é um Deus Papai Noel, que só serve para a gente ir para a reunião de oração pedir graça para Ele. É esse o Deus que as igrejas ensinam. Então quem é que vai ter medo desse Deus? Quantos ditos crentes que vocês conhecem, vocês aqui, têm medo de Deus? Quem vai ter medo de um Deus bonzinho? Repito. Quem conhece ao Deus da Bíblia tem medo. Tem respeito, honra, devoção, reverência, glória, louvor a Ele, tudo. E tem medo. Eu sei quem Ele é. Eu sei o poder que Ele tem. E eu sei como Ele usa esse poder do jeito que Ele quer. Agora, é claro que esse medo nada tem a ver
com medo de um inimigo poderoso, por exemplo. Deus não é nosso inimigo, pelo contrário, Ele é nosso Pai. Não é o medo de um bandido armado, ou o medo de alguém que nos pode fazer algum mal. Não é esse o tipo de medo. Pelo contrário, ao invés de ter medo de alguém que pode fazer um mal injustamente para a gente, o temor a Deus como medo tem a ver exatamente com a sua justiça. Com o que Ele pode fazer com o pecador por causa do seu pecado. Inclusive os salvos, para purificá-los, como Ele fez com Israel em todo o Velho Testamento. Como Ele faz com a igreja ao longo da história. Hoje de manhã nós falamos aqui, ninguém matou mais gente do que a igreja. Ninguém. Nem Hitler, nem governo nenhum, imperador nenhum. Nunca ninguém matou tanta gente quanto a igreja. E fez isso em nome de Deus. Em nome de Deus. Pois é, mas era Deus usando a própria igreja para se fazer agora com os meninos, para se autopurificar-se a si própria, fazendo barbaridades. Então, irmãos, como podemos ver em Gálatas 6, 7, de vez em quando a gente cita aqui, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. O que é que você está colhendo na sua casa? Na sua vida? Foi isso que você plantou. A Bíblia não diz isso. Que Deus é esse que eu digo que amo, que reverencio, que honro, que louvo? E eu não sei disso. Eu não tenho medo nenhum desse Deus. Faço as maiores barbaridades, como, por exemplo, não ensinar aos meus filhos as maravilhas que Deus fez. Quase todos os tais crentes cometem essa barbaridade, não ensinar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Não inculcar a seus filhos a palavra do Senhor, as maravilhas que Deus fez. Isso é quase 100% dos tais crentes. Aí não sabe depois por quê que os filhos só dão problema, só dão trabalho, são desobedientes. É esse o Deus da Bíblia. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. É esse o Deus que eu tenho que ter medo. Eu tenho que temer no sentido de honrar, de reverenciar, de conceder a glória. Sim, mas também ter medo. Eu sei o poder que Ele tem. E eu sou um servo dEle, Ele é Senhor. Vocês conhecem a história dos escravos? Vá um escravo de ver o seu senhor. Escravo, faça isso assim. Faça não, senhor. Isso não existe. Por quê? Porque o escravo tem medo. Se ele não fizer, o servo vai furar o olho dele, cortar a mão, sei lá o quê. Ele sabe disso. Ele sabe o poder que tem o seu Senhor. Pois é, os tais crentes não sabem qual é o poder de Deus. Eles só querem poder para abençoar. É só o que lhes foi ensinado pela igreja. Reunião de oração. Vamos pedir a Deus. Quem conhece a Deus, irmãos, o teme, não apenas respeitando, honrando, reverenciando, mas também teme por medo de contrariá-lo. Eu estou contrariando o Deus do mundo, o Senhor do mundo, o Criador do universo. Eu tenho medo disso. Eu tenho que ter medo disso se eu for crente. Tenho medo de desafiá-lo. O Senhor mandou eu ensinar meus filhos. Como é que eu desafio meu Deus e não ensino? O Senhor me mandou governar minha casa. Como é que eu desafio meu Deus e não governo minha casa? Coisa nenhuma. Jogo tudo nas costas da minha mulher. Consequentemente, como a mulher assumiu o governo da casa porque o marido negligenciou, ela vira a tirana da casa. Vocês conhecem essa história. Todos vocês conhecem essa história. Medo de irá-lo. Não provoquei vossos filhos a ira. Está escrito lá, em Efésios capítulo 6. Pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A gente não sabe disso, não está escrito na Bíblia.
Todo mundo não conhece esse versículo? Então por que não faz? Porque não tem medo de Deus. O temor que ele diz ter, reverência, não sei o que, é tudo na esfera da teoria. Aí Deus se vinga. Lembram? Ninguém se engane. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso mesmo colherá. Aí Deus se vinga e ele mesmo disse: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Você teme esse Deus? Não. Por quê? Porque não o conhece. Romanos 12, 19. Logo, o temor, enquanto medo de Deus, faz parte da misericórdia de Deus para conosco. Vocês sabem que medo é um dispositivo que há no nosso cérebro para que a gente evite muitos perigos. Tem um camarada ali no meio da rua com um facão na mão ali, virado num din-din, como a gente diz aqui. Eu não vou passar ali, eu tenho medo. Esse cara está com um facão, bradando com esse facão no meio da rua ali. Eu tenho medo de passar ali, esse cara vai me cortar. Pois é, isso é um dispositivo que há no nosso cérebro. Então Deus colocou esse dispositivo de ter medo dele, para que a gente evite pecado que vai irá-lo, que vai irritá-lo. Eu não sei que eu não posso ofender o meu Deus. Eu não sei o poder desse meu Deus. Irmãos queridos, Deus nos dá esse medo que faz parte da sensatez. Sensatez é juízo perfeito. Faz parte da sensatez. E isso vem embarcado, digamos assim, isso tudo está debaixo do guarda-chuva da salvação. Quando eu sou salvo, eu sei quem é o meu Deus. E eu sei o que é que quer dizer temor a Ele em todos os aspectos que essa palavra temor pode abranger. Eu temo irritar o meu Deus, eu temo desonrar o meu Deus, eu temo envergonhar o meu Deus. Ainda dizem que é crente. Ainda dizem que é crente. Eu temo blasfemar contra o meu Deus, eu temo desagradá-lo. Eu sei quem Ele é. Irmãos, é assim que o temor de Deus gera obediência, exatamente por isso. Eu tenho que obedecê-lo. Todo mundo sabe que ninguém obedece porque quer. Obediência não é nada agradável. Obediência quer dizer você deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de outra pessoa que está lhe dando uma ordem. Qual é o menino aqui que não gosta de jogar futebol? Ele quer jogar futebol com a turma, lá no playground do prédio, lá não sei onde, na quadra. E a mãe diz, não, você vai estudar a lição para amanhã. Isso não é nada agradável, quem é que não sabe disso? A menina doida para ir passear no shopping com a turma dela. E a mãe, não, você vai me ajudar agora aqui com a roupa, que não sei o que eu fiz assim, você vai me ajudar aqui. Isso não é agradável. Pois é, mas é o temor que gera obediência. Até porque os pais comumente fazem chantagem. Se não vier, não ganha não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele tem poder para fazer isso. Está lembrado que eu lhe dou uma bicicleta? Pois é, não vou mais lhe dar bicicleta se você não fizer isso, isso, isso. Se é comum os pais fazerem isso, está errado, mas é comum. Então o filho tem medo, o pai tem poder, a mãe tem poder. Ele tem medo de contrariá-lo, porque vem rebordosa por aí se ele contrariá-lo. Pois Deus é do mesmo jeito. Só que o poder dele é muito maior. Eu temo desagradar o meu Deus. Eu luto para fazer o que Ele mandou. Eu me esforço para fazer o que Ele mandou. Aí lá vem a minha velha raciocínio lógico. Como é que eu vou fazer o que Ele mandou? Se eu souber o que foi que Ele mandou. Como é que eu vou saber o que foi que Ele mandou? Se eu estudar a sua palavra. Senão eu não vou saber. Vou até pensar que estou fazendo a vontade dele, mas estou errado, sem saber. Então, querido, nós temos que saber, gera obediência. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Para eu guardar os mandamentos de Deus, eu tenho que saber que mandamentos são esses. Aí, sabendo esses mandamentos, por temor a Ele, eu vou obedecer. É o temor que leva à obediência. 13. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem.
Pela graça de Deus, irmãos, pela graça de Deus, Ele colocou tantos testemunhos na Bíblia, todo o Velho Testamento, toda a história de Israel. Começa logo com o primeiro pecado de Eva, faltou temor a Deus. Deus disse para não comer, não teve temor, comeu, desobedeceu. Falta de temor leva à desobediência. Por que vou repetir esse assunto aqui a minha vida enquanto estiver aqui. Por que é que os pais não ensinam os filhos, como está escrito na Bíblia, para ele fazer isso? Porque não teme a Deus. E por que não teme a Deus? Porque não sabe quem é esse Deus. Pela graça de Deus, as Escrituras estão repletas de testemunhos, de ensinamentos, de servos tementes a Deus. Lembra logo de Jó? Servo, homem temente a Deus, está lá escrito. Homem temente a Deus. Você vê Isaac, um homem temente. Jacó chegou a dizer que, chegou a chamar Deus de o temor de Isaac. Jacó, filho de Isaac, chegou a se dirigir ao pai, aliás, a Deus como o temor de Isaac. Isaac era um homem temente a Deus. Então, irmãos, a gente vê essas coisas todas na Bíblia. Aí eu pergunto aqui, muitas vezes vocês sabem que eu digo isso, para que serve isso na vida dos irmãos? Nós temos testemunhos de tementes a Deus, vários, muitos, e temos testemunho de não tementes a Deus. Logo Adão e Eva, como eu estou dizendo, Faraó, quem é esse Deus? Eu não sei quem é esse Deus, não. Pois é, olha o que aconteceu com ele. Olha o que aconteceu com ele e com o seu exército. Quem é esse Deus que tu está dizendo aí, Moisés? Eu não conheço esse Deus, não. Pois é, ele conheceu. Só que quando conheceu, acabou de vez. Então nós temos servos tementes e servos não tementes. O próprio pregador, no capítulo 8 aqui da pregação dele, ele diz o seguinte: o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra. Por quê? Porque não teme a Deus. 8, versículos 12 e 13. Aí ele exorta: tu, porém, teme a Deus. Esta é a chave para uma vida feliz. O temor a Deus, o temor que gera obediência que traz a bem-aventurança, como podemos ver no Salmo 112, versículo 1. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Se compraz tem prazer nos mandamentos do Senhor. Irmãos queridos, nós fomos criados para louvor da glória de Deus. E não há como glorificá-lo sem o temor, respeito, sem o temor, honra, sem o temor, reverência e sem o temor, medo, que leva à submissão, leva à obediência. Se a gente não tiver esse temor, medo, nós seremos eternamente desobedientes e vamos para o inferno. Ainda tem mais essa. O homem de Deus escreve aqui. Prestem atenção. Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, sejam elas boas ou más. Várias vezes que eu estou ensinando aqui, eu leio um versículo e digo: para que serve isso aqui? Quem é que não sabe o que quer dizer esse versículo aqui? Todo mundo. Pois é, você põe em prática. Não. Para que serve isso aqui então? Aí eu digo aqui no estudo: para nada. Logo em seguida eu corrijo. Servirá no dia de juízo. Servirá para condená-lo no dia de juízo. Aprendi minha vida inteira em seminário, fiz vários seminários, faculdade, teologia, tudo. Não pregue um negócio desse. Não fale sobre o inferno. Não diga coisas negativas para a igreja. Esqueça. Faltou esse povo de seminário ensinar aqui o pregador. O homem termina a pregação dele
exatamente dizendo isso. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Faltou os seminários de teologia aí ensinarem Salomão. Ensinar a Jesus. Quantas vezes Jesus falou o que tinha que ser falado? Doa a quem doer, arrebente onde arrebentar. Então, meus filhos, nós fomos criados para a glória de Deus e não há como glorificá-lo sem temor, porque sabemos o que Deus pode fazer com o pecador por causa do seu pecado. Por isso, o pregador, de forma contrária, repito, ao que se ensina em seminários, conclui a sua pregação advertindo os seus ouvintes para o perigo de não temer a Deus. Presta atenção! Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Depois de anos vivendo fora da perspectiva de Deus, o pregador aqui, de volta à sensatez, fez esta pregação e viu e explicou para todo mundo que a chave de uma vida feliz, de uma vida bem-aventurada é exatamente o temor de Deus. É a obediência aos seus mandamentos, exatamente como graça concedida por Deus por causa do temor. Pela graça de Deus, o pregador deixou registrado isso aqui, a sua experiência, para que não cometamos os mesmos pecados. Pela falta de temor a Deus, eu repito isso aqui porque esse é o problema de Israel em todo o Velho Testamento. É o problema da igreja em todo o Novo Testamento e até os nossos dias. Ensine os seus filhos. Governe as suas casas. Mulheres, ajudem seus maridos. Precisamos prestar atenção ao que o homem diz aqui no final. Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Pastor, como é que o senhor prega um negócio desse? Um negócio desse que eu estou pregando está na Bíblia aqui. E está escrito aqui exatamente para que a gente veja o que foi que aconteceu com a vida desse pregador aqui. Ele foi o responsável pela desgraça de Israel, exatamente pelo fato de ele ter vivido tanto tempo fora de Deus como rei de Israel. Deus diz, isso está escrito lá, por tua causa, Salomão, eu vou dividir o reino. E acabou com o reino do norte, por tua causa. Está escrito isso. Então está escrito aqui tudo para a gente ver, meus filhos, qual é a chave para uma vida feliz, para uma vida bem-aventurada. É o temor do Senhor. E para temer o Senhor, eu tenho que saber quem Ele é. Se eu souber, se for o Deus das reuniões de oração, eu não tenho por que temer esse Deus que só vai me abençoar o tempo todo. Esteja eu certo ou não, esteja eu obedecendo ou não, eu venho para a reunião de oração e está tudo resolvido. O pastor orou por mim, pôs a mão, não sei o quê, está tudo resolvido. Isso é falso. O pregador deixou registrado aqui, para que não cometamos os mesmos pecados e para que vivamos como ele passou a viver de novo, depois de voltar à sensatez, com temor a Deus, uma vida feliz, bem-aventurada. Eu agora estou fazendo o que o meu Senhor mandou, eu estou lutando para andar nos caminhos do Senhor, sem me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E eu sei que eu fui criado para isso. Eu sei que eu fui recriado, agora uma nova criatura em Cristo Jesus, para isso. Então, irmãos queridos, com uma palavra dura como esta, que Deus nos abençoe, para que a gente repense nossas vidas, repense nossas casas, repense como é que nós estamos nos conduzindo, que temor é esse que eu tenho de Deus, ou que Deus é esse que eu não temo coisa nenhuma. Para que a gente possa viver realmente para louvor da glória do nosso Senhor. Amém.